A gente escuta muito o mantra, no mundo dos negócios que a gente precisa ter foco. E eu sempre fui um cara viciado nesse mantra, tanto é que eu estou aqui mais da metade da minha vida dedicado ao mesmo negócio. E só que em determinado momento eu comecei a refletir sobre isso e eu disse, não, mas o foco ele não pode nos cegar, porque se eu fico completamente digo não, é o meu foco e tal, e eu digo não para tudo, né, para as coisas que podem me desviar ali daquele caminho e tal, tudo mais, eu deixo primeiro, de enxergar toda a potencial, né, daquele negócio, porque eu tô focado só no foco, né, só mirando naquele foco ali específico, e isso pode causar uma certa, como eu falei aqui, né, uma certa miopia, uma certa cegueira. Então eu disse, não, eu preciso primeiro, né, abrir a minha mente, não ficar preso unicamente nessa questão do foco. Tive uma conversa sensacional com Leandro Vieira, fundador e CEO da Administradores.com. Ele é mestre em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, certificado em empreendedorismo pela Harvard Business School e MBA em marketing pelo Instituto Português de Administração e Marketing. Se graduou em administração de empresas pela UFPB e em direito pela Unip. Foi professor da Escola de Administração da UFRGS. Em 2011, recebeu o Prêmio Honra ao Mérito em Administração, outorgado pelo Conselho Federal de Administração em reconhecimento à sua contribuição ao avanço e valorização da administração no Brasil. Em 2015, recebeu da mesma instituição o troféu Jubileu de Ouro, alusivo aos 50 anos da administração no Brasil. Boas-vindas, Leandro. Ah, Agradeço o contato, o carinho, a forma como a gente se conheceu por indicações. E antes da gente começar, a minha gratidão por ter feito um impacto tão positivo na minha vida e na vida de tantos empresários, executivos e empreendedores. É uma honra ter você no podcast. Administradores sempre foi um portal muito admirado para mim, para as pessoas que andaram comigo. Então, assim, ter você aqui tem um carinho especial. Boas-vindas, sinta-se à vontade, sua casa digital aqui agora também. Eu sei que você tem a sua casa digital, essa agora é a nossa casa digital também. Como é de costume, que é o Leandro Vieira, pelo próprio Leandro. Tá Ô, contigo, meu Carlos, caro. cara, bom, acho que a gente já pode encerrar aqui o podcast, que eu não sei nem como continuar depois dessa introdução. Mas, Carlos, obrigado mesmo pelo convite. Você também é uma inspiração para mim. E legal que a gente se conheceu. Eu conheci você primeiro pelas suas ideias, né? E como que isso é marcante, porque é uma coisa que eu sempre gostei desde criança, Carlos. Cara, eu sou criança que nasci em 77, então cresci ali nos anos 80. E durante os anos 80 eu era um cara apaixonado por livros, né? Uma criança apaixonada por livros, e naquela época não existia internet, não existia nada, e aí eu sempre entrava em contato, né, com a editora e pedia o endereço do autor do livro. E às vezes eles me passavam, né? Era muito comum essa troca de correspondências aí nos anos 80. E aí pronto, aí eu sempre fazia isso, né? Desde pequeno eu faço isso, que é conhecer as pessoas que me inspiram. E você é uma pessoa que me impactou, descobri você no administradores.com, você escrevendo por lá, e eu disse, cara, esse cara é fantástico, a gente tem que se conectar. E foi, né, dito e feito. E agradeço, cara, pela tua generosidade, pela tua hospitalidade, e é um prazer estar aqui. Cara, Leandro Vieira, difícil a gente falar da gente, né? Fazer essa descrição. Essa é a pergunta aqui mais difícil, eu acredito, aqui de todo o podcast. Mas eu comecei aqui dando uma pista, né, sobre mim. Eu sou uma pessoa apaixonada por aprendizado, apaixonada por ideias, por me conectar a outras pessoas e ver o que pode nascer, né, de um choque de ideias, né, como se fosse um Big Bang, né, quando as mentes certas, né, colidem, isso nasce um universo ali de oportunidades. Eu sou simplesmente apaixonado por isso. Sou um cara muito tranquilo, muito caseiro e apaixonado pela família, esposa e filhos.
Enfim, esse é meu resumo aqui, cara. Fantástico. Mas vamos entrando, vai me puxando mais, que aí eu vou abrindo aqui a minha intimidade aqui, É Carlos. bom demais, é bom demais. É engraçado que, eu tive uma cliente eu acho que é 2014, 2015, e foi ela que me indicou o seu trabalho. Ela falou: "Eu gosto muito de ler administradores". E foi aí que eu entrei na Administradores, depois eu li, comecei a escrever artigos, como você falou, gratidão aí eu fico até honrado saber que de alguma forma contribuí positivamente com vocês. E aí eu entrei no Premium, achei sensacional, fiz o curso de inteligência emocional com o Goldman, que é sensacional, da equipe que você tem de facilitadores e treinadores. Então, não tem como a gente não falar sobre administradores. Conta um pouquinho aí, bastidores, por que que você criou administradores, o que te levou a trazer administradores, caso alguém esteja vivendo numa, sei lá, ilha remota, sem internet, se conectou agora e não saiba o que é administradores aqui no Brasil, fala um pouquinho dessa plataforma, desse ambiente incrível, as coisas que estão acontecendo, né? O clube de o empreendedores.com, o Black, está tendo criptomoeda. Dá uma visão geral aí no seu tempo, no ângulo que você quiser, o porquê, Uhum. como nasceu, histórias de superação, né? Conta aquilo que não aparece nos jornais, às vezes, que Ah, que isso é muito bacana. legal conhecer, ter esse gostinho. Então, Administradores, ele nasce quando eu era estudante de administração. Eu já estava no meu quarto ou quinto curso superior, né? Não que eu estivesse concluindo os cursos, eu estava completamente perdido, né? Mas quando eu escolhi a administração, era uma fase já de mais maturidade que eu disse: é isso que eu quero fazer. E aí, quando eu entrei, assim, de forma bastante assertiva no curso de administração, aproveitando tudo que o curso tinha, assim, muito empolgado, muito apaixonado, isso aí no ano 2000, tá? Num determinado dia, um professor queria compartilhar um arquivo eletrônico com a turma. Isso era uma novidade, era uma inovação, uma coisa disruptiva, né, para usar o termo da moda. E só que esse professor colocou o e-mail dele no quadro e a senha do e-mail e disse: ó, vocês baixem aqui, entre no meu e-mail com a minha senha, entre lá, tem um e-mail com um anexo e aí vocês podem ler ali o artigo ali para a próxima aula, alguma coisa assim. E aí nessa hora eu fiquei pensando, pô, que coisa mais invasiva, né? Isso é um procedimento muito amador. Esse cara devia ter um site onde ele pudesse colocar seus arquivos, artigos, enfim, tudo que ele quisesse ali para compartilhar com os alunos. E aí eu fiquei pensando, pô, eu posso fazer isso para esse cara, porque eu era curioso, né? Então mexia nos programas de edição de HTML e tudo mais. Aí fiquei pensando, bom, mas se eu faço para ele, eu dou um Ctrl C, Ctrl V, aí eu posso fazer para os outros professores. Aí fiquei pensando mais um pouquinho, bom, mas se eu faço para todos os professores aqui, eu posso fazer para o Brasil inteiro. E aí quando eu tive, assim, essa sacada, aí sim eu senti aquela historinha ali, né, da lâmpada se acendendo. Eu disse: olha só, tem uma ideia de negócio aqui. E aí eu fui correndo para casa, fazer plano de negócio, botar essa ideia, né, no papel mesmo, e procurar nomes e domínios para isso, e achei o administradores.com.br, né, disponível. E aí comecei uma jornada. Ano 2000, a internet estava começando ainda no Brasil, a gente não tinha empresas de desenvolvimento ainda, profissionais, era uma coisa que estava engateando. Enfim, mas comecei ali aquela jornada, né, e isso aí marcou a minha vida desde então, né. Isso aí, eu passava dia e noite pensando nisso, respirando isso. Criei um grupo de discussão na época, enquanto eu não conseguia colocar o site de pé, aquilo que eu estava planejando. Esse grupo cresceu, se tornou aí o maior grupo de discussão na área de administração. E a revista Você SA descobriu, me convidou para fazer parte de uma plataforma deles lá de grupo de discussão. Então, assim, as coisas começaram a se desdobrar, né, desde então. E realmente, assim, o Administradores, ele nasceu ali nessa época, ele ocupou um espaço num quadrante que ainda iria ser desenhado, porque eram pouquíssimos sites, né, nessa época que a gente tinha, principalmente na área de negócios, né. E de lá para cá, bom, já são quase 26 anos de história, né. Estamos no nosso 26º ano, então muita coisa aconteceu. E aí vamos conversando aí para pra eu ir lembrando aqui Sensacional. de cada fase aí. Como é bonito ver isso, né? A partir de uma ajuda para você falou: "Pô, vamos ajudar esse cara aí que tá fazendo um negócio meio piratão, assim, né", porque compartilhar senhas, imagina hoje, né, compartilhar a senha de um e-mail. E aí uma coisa leva a outra, você tem o reconhecimento. É muito bacana quando a gente vê a origem
de uma história de sucesso, né? Porque administradores é, sei lá, a plataforma número um, é um painel de discussão de notícias, educação, treinamento. E agora você tem nós temos a opção, né, de participar na Administradores com clubes ou grupos de alto nível de empreendedores e executivos empresários. Fala um pouquinho esse Uhum, momento que Administradores ou o grupo Stoic, né, que uhum. é o que está por trás. Aliás, eu adoro o estoicismo, achei genial o nome de vocês. Então, assim, Que bacana. jamais um pouquinho de amor que foi para vocês aí nesse processo. Falei: "Cara, esses caras são históricos, é fantástico". Fala um pouquinho pra gente desse momento de vocês. Perfeito. Cara, quando foi em 2024, eh, bom, 2024 a gente tinha aqui administradores.com, podcast Café com ADM, enfim, né, esse canal exclusivo e 100% de foco desde então, desde lá daquela época. E aí, eu estava fazendo umas conexões nesse ano, assim, eu gosto de fazer que nem você, Carlos. Cara, a gente tem a mesma natureza, por isso que a gente se identifica tanto, tá? Que você é um cara que tem esse mesmo hobby, que é conectar as pessoas. E eu estava conversando com o Luiz Câmara, que é fundador da Vox2U, e, aliás, eu estava conversando com o Otaviano Costa, tá? E aí, discutindo assim, trocando umas ideias sobre o que a gente poderia fazer junto, né, aqui no Administradores, um curso de comunicação e tal. E aí, no meio dessa ideia, eu disse: "Cara, a gente vai, reinventar a roda aqui. Já existe uma escola de comunicação e oratória do Luiz, e eu preciso conectar esses 2 aqui, né". E aí eu falei pro Otaviano: "Otaviano, vou te apresentar um cara assim, assim, assado", e o Otaviano ficou louco, ele entrou no site na hora, não conhecia, disse: "Me apresenta". E aí pronto, dito e feito, né, apresentei os 2 e ali foi um match instantâneo. Eles se tornaram sócios, né, e aí isso aí mudou lógico, já era uma grande empresa, mas deu um salto além, né, com a chegada do Otaviano. E aí eu fiquei pensando: "Cara, como que isso é poderoso", às vezes uma única conexão muda completamente o jogo da vida de alguém, né. E aí fiquei pensando, pensando, eu disse: A gente não faz isso no Administradores, eu faço porque eu gosto de fazer". E aí não existe a possibilidade das pessoas se conectarem ali dentro, né. Você lê um artigo, você encontra outros autores, tudo mais, tem redes sociais, briga, discute, né. Hoje é muito comum ter briga, né, nos comentários, mas não tem a possibilidade de criar uma relação, e a gente precisa fazer isso, porque se eu faço isso diariamente, né, outros profissionais, empreendedores também precisam fazer isso para, enfim, para desenvolverem melhor os seus negócios, suas iniciativas, né. E aí, dessa ideia eu fui matutando ali, nasceu empreendedores.com.br, exatamente com esse fim de conectar, pessoas aí já mais puxando aqui para o empreendedorismo mesmo, né, fundadores, CEOs, líderes de empresas, e criamos o Empreendedores, então, no finalzinho ali de 2024, então a gente completou um ano agora, né, recentemente, e a gente tem lá no nosso Clube Black do Empreendedores, grandes empresários brasileiros, a gente tem quase todos os membros do Shark Tank que estão lá dentro, enfim, João Kepler, Ricardo Amorim, né, nesse ambiente de troca, e a gente se especializou muito no matchmaking, que é exatamente isso que eu gosto de fazer, né. Então, assim, eu conheço as pessoas e fico pensando: "Tá, onde é que essa peça aqui se encaixa no tabuleiro?", né. Então vou juntando ali as pontas, né, e criando negócios, criando parcerias, enfim, tem sido esse movimento aí do Empreendedores. Cara, sensacional. Eh, Você teve uma história no BNI, de alguma forma, participou do BNI? É muito Não. interessante porque o BNI ele ensina, eu aprendi networking desse jeito como você falou no BNI, Uhum. né, não foi uma coisa que eu desenvolvi naturalmente. Eu aprendi como metodologia de realmente buscar encontrar essas peças de conexão. Você sempre foi assim, essa pessoa A de vida juntar toda, cara. peças? A vida toda. Eu Cara, que sempre gostei. fantástico. Sempre foi uma coisa assim que eu sempre fico pensando, cara, pô, se eu apresentar o Carlos aqui para o fulano, cara, vai dar um match legal, porque tem isso, tem aquilo. Às vezes eu penso até no negócio que eles podem criar juntos, né, dou essa Não, e sugestão. foi assim, né, quando a gente Aham. estava conversando, falou: "Cara, Simão, entra aí, eu acho que tem um negócio nesse cara Sim. impressionante". Eu falei: "Porra, o cara é uma máquina". E tem uma outra coisa que eu tenho que te falar, porque assim, eu levei um tempo enorme para descobrir quem eu sou.
aqui, assim, no áudio, no vídeo. Então, assim, eu vejo meus vídeos antigos, eu falo: "Cara, quem que é essa criatura?" Porque e assim, eu vejo você tão autêntico, tão transparente para quem nos vê e nos ouve aqui, cara, esse é o Leandro, né. Quando eu tô fora do ar com o Leandro, é exatamente o mesmo Leandro. E eu não era assim. Cara, eu falo assim, eu confesso publicamente que eu levei muito tempo para entender que com mais transparente e autêntico eu sou, melhor a vida é. Mas eu Perfeito. levei muito tempo para conseguir me soltar e não precisar entrar numa casca. E eu não fazia isso de propósito, eu não percebia que eu estava fazendo isso. E aí eu tive um mentor que falou: "Carlos, por que que você não começa a falar do jeito que você está falando comigo?" Eu falei: "Mas como assim?" Eu levei um tempo para entender. E eu entendo, pelo que você está me falando, que você naturalmente você conseguiu se conectar nas mídias dessa forma. Eu acho isso Hum, surpreendente. não sei, Carlos, não sei se foi não, na verdade, sendo bem honesto, não foi assim, porque, eu acho que todo mundo tem esse tempo, pra se acostumar, para perder um pouco as travas, né, e a minha esposa foi a minha mentora nisso, que ela disse: Olha "Não, só. cara", ela disse: "Não, cara, tu é simpático, tu é engraçado", não que eu queira ser engraçado e tal, então se solta, fala como você fala fora das câmeras e tal, porque no começo eu era realmente travado, né? Assim, eu pensava, pronto, ligou a câmera, aí a pessoa já ligava aquele modo apresentador ou algum, sabe? Presente. Isso. E aí, mas aí eu disse, pronto, aí desencanei e também concordo demais. Eu acho que pro exercício de tudo, não só da comunicação, mas também da liderança, tudo você tem que ser autêntico, né? Então não adianta você tentar representar um papel, né, que, enfim, que não faz parte da sua natureza ou não é a sua voz, né, genuína. Então eu vejo muito dessa forma. Bacana, cara. Não, sensacional. É até interessante ouvir você, porque esse processo me faz revivenciar até a própria minha evolução, que foi simplesmente perder todas as cascas do caminho, né. Eu não lembro exatamente o nome do livro, mas eu acho que era o Cavaleiro na Armadura. É um livro que toda vez que eu leio eu choro, porque ao final do livro, ele perde a última peça de armadura e ele se mostra quem ele realmente é. E eu acho que a gente trazendo aqui para o espectro do bate-papo de administradores, de negócios e ecossistemas, eu acho que quando as pessoas realmente se conectam verdadeiramente como elas são, as coisas acontecem de uma forma muito mais bonita e muito mais abundante do ponto de vista de negócios e conexão. E aí, já aproveitando para fazer a ponte, eu gostaria que, se você nos brindasse com esse momento de ecossistemas, né. Antes da gente começar a gravar, você falou: "Não, porque a gente está trabalhando isso, trabalhando isso". Cara, eu acho genial e eu acompanho também o Walter Longo e ele fala muito sobre a questão da importância dos ecossistemas, né. Eu tive uma boa passagem pela Board Academy, eu vi a importância de você criar um ecossistema e eu sempre recomendo meus clientes, onde eu passo, assim: "Cara, faz evento, cria comunidades, se conecta, usa seus braços, né, os tentáculos para você juntar as pessoas e criar". E aí, entendendo que você é um mago, um mestre nisso, fazendo o que você fez e que continua fazendo em níveis cada vez mais incríveis, o que você entende, assim, e que são os elementos fundamentais para ter um bom ecossistema? Né, Legal. e talvez quais as habilidades necessárias para quem lidera isso, né. Fazer uma desconstrução desse processo, não sei se você já estudou formalmente isso, mas você faz isso com maestria, então assim, Eu pensa acho alto que com a gente, por gentileza. perfeito, eu acho que, assim, o nosso processo aqui foi bem de forma bastante empírica, comprei alguns livros, mas não cheguei a ler, e primeiro foi inclusive uma reflexão que eu fiz, tá. Essa reflexão seguinte, a gente escuta muito o mantra, no mundo dos negócios que a gente precisa ter foco. E eu sempre fui um cara viciado nesse mantra, tanto é que eu estou aqui mais da metade da minha vida dedicado ao mesmo negócio. E só que, em determinado momento eu comecei a refletir sobre isso, eu disse: "Não, mas o foco ele não pode nos cegar". Porque se eu fico, completamente digo: "Não, é o meu foco e tal", e eu digo não para tudo, né, para as coisas que podem me desviar ali daquele caminho e tal, tudo mais, eu deixo de primeiro, de enxergar toda o potencial, né, daquele negócio, porque eu estou
focado só no foco, né, só mirando naquele foco ali específico, e isso pode causar uma certa, como eu falei aqui, né, uma certa miopia, uma certa cegueira. Então eu disse: "Não, eu preciso primeiro, né, abrir a minha mente, não ficar, preso unicamente nessa questão do foco", porque senão eu ia dizer: "O meu foco é o quê? Ser um site", tá, tu vê como a questão do foco pode te tirar, realmente do game, tá. Não, eu sou um site, eu vendo publicidade nesse site, eu produzo conteúdo de negócios, tá. Se eu tivesse, mantido esse foco, né, a gente já estaria fora do jogo, porque, conta aí na história quantos portais que eram Nossa. muito bem focados, que produziam um conteúdo, tal, quantos saíram do jogo? Incontáveis, mudou tudo, mudou publicidade, mudou comportamento e tal. Então, a primeira coisa é você ter uma amplitude maior sobre aquilo que você faz, tá. E eu disse: "Não, o nosso negócio aqui não é ser um site, não é ser isso, não, o nosso negócio é gerar valor aqui para essa comunidade que nos acompanha, ajudar essa turma com seus desafios de carreira, nos negócios e tudo mais, seja onde for, no site, no WhatsApp, nas redes sociais, no e-mail dele, onde ele tiver. Então, assim, quando a gente muda, né, esse olhar, a gente começa a gerar valor em todas as pontas, onde essa turma está. E hoje em dia todo mundo está em vários lugares aí ao mesmo tempo, em várias redes, né, em vários meios. Então, essa é a primeira coisa, e que foi um movimento muito acertado nosso, né, de primeiro aproveitar potencial, das redes que nascem eventualmente, um Facebook, um Orkut, a gente passou por todas, tá? Orkut, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, YouTube falei já, estamos em todas. E ter essa preocupação de gerar valor para as pessoas que nos acompanham, e no formato específico daquele canal, tá? Que mais? Espera, eu não quero fugir da tua pergunta aqui, né, então deixa Fica eu tranquilo, tá indo bem aí. aham, então deixa eu aqui refletir um pouco mais. E aí, a questão do ecossistema. Tem um detalhe aqui que isso aqui é uma parte, parênteses, tá. Eu sou viciado em comprar domínio, eu tenho esse problema, eu admito. E então tô revelando aqui pra galera, é um problema, né, a galera já diz: "Leandro, dá aqui o cartão de crédito, deixa com a gente aqui". E eu disse: "Beleza". Mas eu passei a minha vida toda comprando domínios na internet, eu tenho um monte, né. Eu poderia ter comprado Bitcoin, eu vi a Bitcoin nascer e não fiz isso, né, olha só. Mas dediquei minha vida aí a comprar domínios. Então eu tenho alguns domínios que são, como é que eu posso te dizer? Que tem um grande potencial também para Tem. gerar ecossistemas, gerar, novos negócios. E aí nesse primeiro passo que a gente deu, pô, fizemos empreendedores.com.br, tá. É um Ó, novo negócio, é integrado a esse ecossistema, e aí eu estou falando aqui entre aspas, né, esse universo aqui do administradores, então assim, a gente conseguiu integrar, e aí eu fui abrindo cada vez mais a minha mente, eu disse: "Não, então espera aí, se a gente fez o empreendedores, a gente pode fazer também o ia.com.br". Tá aqui, né. Só vamos ó, fazer uma vertical aqui sobre IA, da mesma forma como a gente sabe produzir conteúdo sobre negócios, vamos produzir conteúdo sobre IA, isso, aquilo, criar esses canais, educação, negócios, conexões e tudo mais, nesse assunto específico de IA, que tem tudo a ver com o que a gente já faz aqui no Administradores, né, e no Empreendedores, enfim, todo mundo fala de IA, e IA é uma componente, acho que hoje dominante aí no mundo dos negócios, né, ou muito promissora, pelo menos. E aí estamos criando aí, vamos lançar o ia.com.br. Então a gente está expandindo o ecossistema. A gente não está simplesmente criando novos silos, a gente está criando novos canais que estão integrados, né, nessa engrenagem toda. Vem o ia.com.br, vem o criptomoeda, tá vindo mais coisa aí na frente, aí pela frente, tá? Mas sempre com essa fantástico. pegada de ver assim, isso aqui se conecta com administradores, se conecta com empreendedores, faz sentido isso. Aí, assim, a gente amplia o nosso alcance, né? E vai ampliando esse ecossistema aí, como você bem falou, né? Uau. É bem legal como você começou a falar sobre a questão do foco, porque ter esse foco permanente numa área, ele é bom porque ele traz resultados. Mas hoje, mais do que nunca, no ritmo de mudança, se a gente não soubesse flexibilizar, a gente vai quebrar mesmo. Então, e eu vejo isso acontecer para
pessoas que não se adaptam, elas realmente elas ficam pelo caminho, não só do ponto de vista de negócios, como estruturas organizacionais, mas em consultorias, na vida pessoal das pessoas, elas ficam congeladas no tempo. "Ah, isso não deu certo", e aí fala: "Mas deveria dar certo, deveria dar certo", e aí a pessoa ela trava. Então eu vejo assim que, primeiro, muita humildade, né, de mudar a direção, falou: "Pô, isso aqui não vai continuar, não adianta querer insistir". Coragem de fazer a mudança e claro, né, o pensamento estratégico para fazer com que o negócio, né, esse jogo de xadrez se componha de uma forma interessante e talvez ainda mais a capacidade de execução, né, que é uma coisa que mais recentemente eu tenho refletido muito. Às vezes a gente tem ideias incríveis e eu não sei, parece que o algoritmo já está lendo as nossas mentes, né, saiu um mini short da entrevista com o Steve Jobs, ele falando 10%, a ideia é só 10%. 10%. Se é capaz de ter a obsessão em execução e o timing da execução de mais do que nunca, se não executar no momento certo, já era, porque alguém já engoliu aquela ideia, já pegou. Perfeito. Uhum. E vocês têm feito isso, de uma forma impressionante. Assim, é impressionante ver a renovação, né, porque eu já só faço parte da comunidade há muito tempo, né, então eu vejo toda essa evolução, eu falei: "Caramba, caramba", e assim, é aquele momento: "Caraca, isso também agora, isso", mas cara, mas assim, é impressionante. Só assistir vocês é uma aula de negócios, né. E Pô, cara, show. vocês têm Obrigado. vários canais diferentes, né, eu tive essa retomada agora, né, essa indicação através da minha sócia, a Aline, que esteve já com vocês, né, tá na Empreendedores, e isso para mim foi muito marcante nessa velocidade de mudança, nessa velocidade de execução. E é bacana saber que vai ter ia.com.br e outras cositas mais, né. Vai ter, eu tô Agora vendo aqui, ô cara, só pra te interrompendo aqui, eu tô vendo aqui atrás o teu livro ali, né, Ecossistema, que a gente tá falando aqui agora, de conselhos, né? é, É é, isso aí? é ecossistema de conselheiros, De uma conselheiros. obra em Uhum. grupo, é. Nós Você vai estamos trabalhar com isso também. nós estamos lançando dentro do Empreendedores, aí também fazendo parte do Empreendedores, mas também como plataforma própria, o conselheiros.com.br. Fantástico, Então você vai estar fantástico. nessa aí com a gente também, né, então a possibilidade Maravilha, das maravilha. empresas contratarem, né, grandes conselheiros para os seus conselhos, enfim, aí a gente vai ter essa possibilidade, que também é uma demanda, a gente foi identificando, né, essa demanda. E uhum. No nosso grupo a gente tem grandes, líderes ali dentro, que estão trabalhando também em alguns conselhos, e aí, volta e meia um me solta e eu sou muito atento a isso, né, eu fico com esse radar sempre ligado. Quando um fala, aí digo: isso é legal". Aí outro fala, tipo, pô, se 2 pessoas falaram a mesma coisa, eu já presto atenção total, né. Legal. E essa de conselho, assim, vários dos que estão ali dentro, né, já me comentaram, tudo mais, eu disse: "Não, então aí tá na hora da gente fazer alguma coisa nessa direção também". Conta comigo no que eu puder contribuir. Parece que está se pagando a sua obsessão em comprar domínios, né. Agora tá mais fácil, assim, você falou, né, a capacidade de execução, mas, hoje em dia para prototipar e lançar um novo negócio, um negócio digital, cara, se você tem a ideia, né, tá tudo acabadinho ali a sua estratégia, tudo mais, você joga num prompt, num Lovable, num Google AI Studio, cara, ali você vê Vai a embora. sua ideia ganhando vida muito rápido, né. Legal. Eu queria trazer a questão do IA, mas não nesse sentido que você inclusive já abordou agora. Eu gostaria Uhum. de saber a sua percepção pessoal, o seu gut feeling, e se você tem estudado, como você acredita que a IA vai continuar afetando as relações humanas? E por quê? Porque no mundo dos negócios a gente está vendo, né, ah, eu gosto de viajar e ir para o meio do mato, por exemplo. E às vezes, como eu tenho uma perna mecânica, às vezes eu tenho eu tenho aí se acontece alguma coisa no meio do mato e eu não tenho conexão na internet, comprei um Starlink, falei: "Bom, resolvi esse problema". Aí o celular acha todas as coisas, tem IA. Então assim, a gente se sente protegido quando você faz essas aventuras. Mas ao mesmo tempo que a IA facilita a vida com robôs, com conexão, vai ter links neurais, o caramba 4, ela, em grande parte, ela acaba afastando as pessoas, né, porque assim, Perfeito. são cria muitas camadas de que tudo é automatizado e tem muitas preocupações, o futuro do trabalho e tudo mais. Qual é o impacto que você vê a curto prazo e a médio prazo, dentro do que a gente é capaz de prever, porque em 10 anos a gente não vai saber como é que vai estar a Terra, né. Uhum. Ah, eh, já que você está em contato com tantas pessoas e super bem informadas, tem tantas informações de bastidores, qual que é a sua visão
como os relacionamentos humanos vão ser impactados pela inteligência artificial? Ou O tecnologia de uma forma geral? Carlos, assim, se eu for falar pela minha própria experiência, né, o que que eu observei principalmente nesse último ano, né, nos 2 Uhum, últimos anos que vem essa história de IA generativa, ChatGPT, a gente, começa a mergulhar, testar uma coisa ou outra, a implantar. Eu observei que eu passei a ter mais tempo, tá, e aí esse tempo eu passei a me dedicar a me conectar mais com pessoas. Então, assim, eu não sei se eu fiz um caminho certo, não foi uma: "Ah, lá atrás eu vou fazer isso para poder ter tempo para ter, né, ficar com as pessoas aqui". Não, mas na verdade foi o que aconteceu. Né, então eu passei a valorizar, né, muito mais estar com pessoas, "Pô, vamos bater um papo e tal", e antigamente eu não tinha essa agenda, por quê? Porque eu me envolvia com muitas questões operacionais do meu negócio, né, operacionais que eu digo sim, de botar a mão na massa, de criar anúncios, de escrever coisas e tal e tudo mais. E hoje em dia, boa parte disso que a gente produz, né, lógico que a gente dá os inputs e tudo mais, mas quem está executando o trabalho ali pesado mesmo é a própria IA. Né, então acaba que a gente fica com mais tempo e se a gente souber, né, ter a sabedoria para usar esse tempo que nos sobra, de forma positiva, acredito que isso pode enriquecer as relações, se for uma prioridade aí para as pessoas, né, também essa é uma questão. Porque muita gente, como você falou, acaba se isolando de forma natural, porque a IA está resolvendo tudo, né, mas eu acho que isso é um perigo que a gente deve estar alerta, né, deve estar atento a isso. E, bom, eu vejo também uma mudança muito grande. Nós temos um negócio de educação, né? Então, em 2014, aqui a gente lançou dentro do Administradores Premium. Tem lá os cursos que você já mencionou, Daniel Goleman e tal. E o que, que a gente observa? Que o consumo de educação vem mudando, vem caindo. Né, então assim, a gente já teve mais de 100.000 alunos. E aí a gente observa, bom, as mesmas estratégias, por exemplo, para vender esse curso para o público já não tem mais o mesmo efeito. Mas por quê? Será que, o produto está pior agora? Será que a gente não tem novidades? Não, tem um monte de novidade, tem curso inclusive dessas coisas novas aqui, IA e tudo mais, mas, o que que acontece? A forma como a gente aprende desde sempre ela vai mudando ao longo do tempo. Internet impactou isso, Google impactou isso, e agora a IA tal. impactou profundamente, né. Então, assim, hoje em dia, por exemplo, eu tenho um mentor pessoal que é o meu Chat GPT ou o meu, sabe, a gente também tem, tá lá nos dando dica, nos dando insights e Sim. tudo mais, né. E então eu vejo muito isso também. Lógico, a gente está atento, porque as coisas vão mudando e a gente diz: "Bom, se as pessoas agora estão", eu não vou dizer que é preguiça, né, mas estão valorizando uma outra forma, né, de ter a resposta ali para os seus anseios, para os seus projetos e tudo mais, a gente tem que também nos adaptar a isso, né, dar a resposta conforme as pessoas esperam. Acho genial isso que você fez. Ai, me marcou muito, muito tempo atrás, mais de 10 anos. Eu fiz um acompanhamento de um diretor comercial de uma empresa que depois se tornou diretor nacional daquela empresa. E ele me contratou como coach executivo, justamente para abrir espaço na agenda, para ajudar ele com alta performance e tudo mais. E a hora que a gente abriu o espaço na agenda, ele começou a se entupir com outras coisas. Eu falei: "Mano, o que que você está fazendo da vida?" E aí ele falou: "Puxa, é verdade, né, agora que eu tenho tempo, eu deveria usar o tempo com qualidade". Por isso que eu me pergunto, né, como que as pessoas estão usando, e eu acho fascinante a forma que você usa, porque é uma forma extremamente positiva. E eu vejo o quanto isso tem feito para mim também, talvez numa escala de grandeza menor, mas eu vejo o quanto que tem liberado também o meu tempo para as coisas que realmente me interessam, né, família, tempo, com meus filhos e qualidade de para tocar música, para passear, para ir para o meio do mato fazer as coisas, porque Com tem tantas coisas certeza. que são feitas sozinhas. Eu acho que isso vem em grande parte pelo propósito maior que faz com que a gente faça as coisas. A gente não está buscando fazer a coisa para estar com a mão no operacional, né, esse é um negócio que vamos dizer assim, entre aspas, "é um mal necessário". Uma vez Uhum. que se otimiza, o negócio vai para frente. Mas muito bacana você trazer isso e poder trazer isso para o podcast, para que a nossa audiência tenha essa consciência. Você está usando IA para gerar mais tempo de qualidade ou simplesmente para ir para a próxima tarefa, a próxima atividade? E antes de ir para as próximas perguntas, como é que as pessoas podem entrar em contato contigo, Leandro? Qual a melhor forma?
Site, LinkedIn? Vamos lá, LinkedIn eu estou por lá também, só procurar Leandro Vieira, tá. Mas eu tô mais ativo no Instagram, a gente tem uma grande rede forte no LinkedIn, mas assim, eu gosto mais de produzir conteúdo no Instagram, de fazer, né, de interagir por lá. No LinkedIn a gente recebe muito spam, eu acho muito chato isso, né. A É, pessoa LinkedIn tá chato. se conecta contigo, assim, tu diz: "Pô, deve ser interessante aqui, né, essa pessoa", e quando vê ele já: "Leandro, como está o recrutamento na sua empresa? Você tem dores e tal?" Tá chato, tá Tá chato. chato, né. E, bom, aí tô lá no Café com ADM, tá, esse Instagram do @café com ADM, eu tô tocando pessoalmente, 100% pessoal, eu que faço as Que peças, e tal. legal, Eu gosto, eu disse: "Ah, eu vou levantar esse perfil aqui", falei pra turma, né, ninguém toca, só eu. que E massa. uhum. Que mais? O e-mail, não sei se a galera ainda usa aqui, mas leandro@administradores.com.br. E aí pronto, eu tô nesses canais aí, e sempre aberto, cara, gosto demais de interagir, enfim, né, trocar ideias. Eu gosto muito de discutir, né, mas assim, eu sou do tempo da discussão raiz, aquela discussão elevada, né, sem xingar o outro, sem, respeitando, né, prestando atenção no que o outro está falando, porque talvez eu possa mudar de ideia com o que Sim, ele está me trazendo, né, então eu curto muito isso aí. massa. Eu vou te fazer uma pergunta mais técnica e depois talvez uma pergunta filosófica pra gente fechar aqui, porque eu sei Ah, que que o legal. nosso tempo já está curtinho. A pergunta técnica é: para quem está num dilema empresarial, está travado, está vendo o resultado não está crescendo, talvez como administrador, como empreendedor, e tá aí coçando a cabeça por causa da reforma tributária, tá vendo o lucro cair. Qual o caminho das pedras que você daria para essa pessoa, né? Uma orientação, um conselho, uma mentoria que você daria para um empresário que está travado aí? O que que você ajudaria essa pessoa? Carlos, o que eu tenho observado, e eu falei essa frase aqui mais cedo, né? Muitas vezes uma conexão muda o jogo. Eu acho muito importante quando a gente passa por esses períodos, pô, tá travado e tal, você tem que se abrir para os outros, né? Você tem que conhecer outras pessoas, ter outras ideias. Então, assim, talvez você pare para falar com alguém, uma conversa de 10, 15 minutos, essa pessoa vai te trazer. Eu gosto sempre de contrapor um dito que a galera gosta de repetir por aí, que é: "Nunca escute conselhos de pessoa não, críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada". Eu acho isso uma bobagem, né. Eu acho que muitas vezes uma pessoa que nunca construiu nada pode ter uma ideia revolucionária, pode ter um olhar Fantástico. completamente diferente. Eu escuto muito os meus filhos que não construíram nada. Nada. Os guris não construíram nada ainda, tem 17, 15 anos, enfim, e eles me dão ótimas ideias, dão ótimos insights, sabe de muito mais coisas, né, das coisas modernas do que eu, então, é isso, eu sou aberto a tudo e a todos, então eu acho importante isso, essa conexão com os outros, né. E muitas vezes uma conexão pode mudar o jogo, tá. Então, assim, eu acho que se uma pessoa travou no seu negócio, eh talvez não tenha falhas de gestão, falhas disso, falhas daquilo, né, mas talvez falte ali só um oxigêniozinho, uma nova ideia, novo direcionamento, às vezes pivotar é necessário, né, às vezes você se desprender de algo que você é verdadeiramente apaixonado no seu negócio, que você fez, que você contempla ali aquela obra que foi grandiosa um dia, mas que hoje não é mais, você precisa, né, colocar um ponto final naquilo ali e começar alguma coisa nova. Então é isso aí, Carlos. Cara, você tem um coração muito bom e você é muito elegante. Ah, Agora eu vou valeu, cara. falar o que eu recomendaria a essa pessoa. Diz aí. Dá uma olhada num negócio que se chama Empreendedores, no Clube de Empreendedores, e que o seu bolso puder entrar, você vai poder entrar. Você tem níveis diferentes de empreendedores, você tem no Clube Back, porque eu também acredito que você precisa estar com as pessoas que vão te puxar para cima. Durante muitas vezes foram entrar em inner circles, em masterminds, em grupos de pessoas, estar perto de pessoas que sabiam mais de mim, que realmente me tiraram da fossa do buraco, e o Leandro, ele tem a capacidade de atrair a pessoas absolutamente incríveis. Então, assim, esse é o meu pitaco, né. Ô, cara, obrigado aí, cara. Você não se vendeu, porque você é um cara muito elegante, mas eu tô vendendo você, porque eu acredito demais na sua causa. E agora a pergunta filosófica pra gente fechar, e de certa forma eu já vi essa resposta sua, mesmo sem você ter falado, Uhum. mas se você tivesse a oportunidade de colocar num outdoor para 8 bilhões de pessoas,
uma mensagem. Aí é empreendedor, empresário, não é disso que nós estamos falando de ser humano, para a gente. Qual seria a mensagem que você gostaria de deixar para o legado, para a humanidade? Durante 24 horas, essa é a mensagem, todo mundo vai receber. Que mensagem que você deixaria? Pô, agora você me botou numa numa responsabilidade, cara. Cara, mas assim, é clichê, com certeza o que eu vou falar é clichê, mas é o que me moveu até aqui, né, acreditar no sonho, acreditar que você pode fazer a diferença, acreditar que você tem, né, o potencial de contribuir com outras pessoas, né. Eu só acredito em negócios que, lógico, eu não vejo sentido num negócio que não seja gerar, né, um impacto, o impacto social que eu digo não é fazer caridade, não é isso, né, mas gerar coisas positivas para a sociedade, né, tocar um negócio de forma com bons valores, com boas ideias, com boas intenções, isso tudo vai se repercutindo, vai se reproduzindo, isso vai se espalhando por todo o tecido social. E quando a gente acredita, quando a gente tem um propósito maior, esse sonho tem um propósito verdadeiro, que vai muito além de motivações financeiras, ainda que o dinheiro seja a forma, né, de conduzir esses negócios de forma sustentável, mas quando a gente tem algo que está muito acima disso, a gente consegue superar tudo, supera a dificuldade, supera os maus momentos, supera a conta no vermelho, supera o desânimo, porque tem uma coisa maior ali que a gente está servindo. Então é isso, tenha os seus sonhos, tenha a coragem, né, de acreditar nos seus sonhos, e isso faz a vida valer a pena, né. Meu caro, gratidão de coração. Eu não sei se você tem consciência disso. Consciente, deve ter consciência, mas talvez não pare para pensar, porque você sempre está pensando em ajudar. Mas com certeza o Brasil, muitos empresários executivos no Brasil são melhores porque você passou por essa terra e ainda passa. Que bom que está Ô, vivo cara, e fiquei atuando nessa emocionado, cara, terra. mas obrigado mesmo. Porque administradores e empreendedores é um negócio extraordinário, né. Então, assim, minha gratidão, gratidão de tantos empresários, executivos, empreendedores silenciosos que às vezes não têm um canal para falar. E eu sei que você está aí no ponto de um outro bate-papo. Gratidão de coração, conta comigo no que você precisar. Ô, Carlos, você também, toda a sua audiência, tá? Pessoal, quem estiver aqui assistindo, ouvindo, entra em contato comigo, vai ser um prazer a gente se conectar, trocar uma ideia, e é isso aí. E vamos fazer de 2026 aí um ano excelente, né? Por mais que os desafios sejam grandes.